Êxodo 16. O maná e as codornizes. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês após a saída da terra do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera tivéssemos morrido pela manhã de Javé na terra do Egito, onde podíamos sentar junto às panelas de carne e comer pão com fartura. Vocês nos trouxeram para o deserto a fim de fazer toda esta multidão morrer de fome. Javé disse a Moisés: Farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher cada dia sua porção, para eu verificar se ele anda de acordo com minha lei ou não. No sexto dia, porém, devem calcular o que recolhem, que será o dobro do que recolherem a cada dia. Moisés e Arão disseram aos filhos de Israel: À tarde vocês saberão que foi Javé quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã verão a glória de Javé, porque Javé ouviu as murmurações de vocês contra ele. Quem somos nós, para que vocês murmurem contra nós? Moisés disse ainda: Esta tarde Javé dará carne para vocês comerem, e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, e sim contra Javé. Moisés disse a Arão: Diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram a glória de Javé, que aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés: Eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e se fartarão de pão pela manhã. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês. À tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou, na superfície do deserto apareceram pequenos flocos, como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: O que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés lhes disse: Isso é o pão que Javé lhes dá para comer. E são estas as ordens de Javé. Cada um recolha o suficiente para comer, uma medida por pessoa, de acordo com o número de pessoas que moram na sua tenda. Os filhos de Israel assim fizeram, e uns recolheram mais, outros menos. Quando mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Moisés lhes disse: Ninguém guarde para o dia seguinte. Mas nem todos deram ouvido a Moisés, e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, o que foi guardado apodreceu, criou vermes e cheirou mal. Por isso, Moisés ficou indignado contra eles. A cada manhã colhiam o quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 medidas para cada um. Os príncipes da comunidade foram e informaram a Moisés. Ele disse: É exatamente isso que Javé falou. Amanhã é sábado, um descanso completo, reservado a Javé.
Cozinhem o que quiserem cozinhar e fervam o que quiserem ferver. Separem o que sobra e reservem para o dia seguinte. Eles fizeram a reserva até o dia seguinte, de acordo com o que Moisés tinha ordenado, e desta vez não apodreceu nem criou vermes. Moisés disse: comam hoje, porque hoje é sábado, o sábado de Javé. Hoje vocês não encontrarão alimento no campo. Recolham durante 6 dias, pois no 7º, que é sábado, não o encontrarão. No 7º dia, alguns do povo saíram para recolher, mas nada encontraram. Javé disse a Moisés: até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis? É Javé quem lhes dá o sábado, e é por isso que ele, no 6º dia, lhes dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E no 7º dia, o povo descansou. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como a semente de coentro, e seu sabor era como bolo de mel. Moisés disse: esta é a ordem de Javé. Guardem uma medida para que as gerações futuras possam ver o pão com o qual eu os alimentei no deserto, quando os tirei da terra do Egito. Assim, Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, coloque nela 2 litros de maná e coloque-a diante de Javé, a fim de o conservar para as gerações futuras. De acordo com o que Javé tinha ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para que ficasse conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã. A medida recolhida era de 2 litros, 1/10 do efá. A água da rocha. A comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes. De acordo com a ordem de Javé, acamparam em Rafidim. Aí o povo não encontrou água para beber. O povo se pôs a debater com Moisés, dizendo assim: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês brigam comigo? Por que colocam Javé à prova? Mas o povo estava com sede e murmurou contra Moisés, dizendo assim: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nossos animais? Moisés clamou a Javé, dizendo: que vou fazer com esse povo? Estão quase me apedrejando. Javé respondeu a Moisés: passe à frente do povo e chame com você alguns anciãos de Israel. Leve a vara com que você golpeou o rio Nilo e caminhe. Eu vou esperá-lo junto à rocha de Horebe. Você golpeará a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu a esse lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque puseram Javé à prova, quando disseram: Javé está no meio de nós ou não está? Combate contra os amalecitas. Os amalecitas vieram combater contra Israel em Rafidim. Moisés disse então a Josué: escolha certo número de homens e saia amanhã para combater os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés havia dito e saiu para combater os amalecitas, enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas, Israel vencia. Quando abaixava as mãos, os amalecitas é que venciam.
Ora, os braços de Moisés se cansaram. Então, eles pegaram uma pedra e a colocaram aí, para que Moisés se assentasse. Enquanto isso, Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam os braços de Moisés. Desse modo, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e seu exército ao fio da espada. Javé disse a Moisés: escreva isso num livro como memória e diga a Josué que eu vou apagar a memória de Amaleque de sob o céu. Depois, Moisés construiu um altar e deu-lhe o nome de Javé minha bandeira, dizendo: certa mão se levantou contra o trono de Javé, pois haverá guerra de Javé contra Amaleque, de geração em geração. Jetro aconselha Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Javé havia feito por Moisés e pelo seu povo Israel, quando Javé tirou Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, levou a esposa de Moisés, Séfora, que antes Moisés lhe havia enviado com seus 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou migrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Acompanhado, pois, da mulher e dos filhos de Moisés, Jetro foi encontrar-se com ele no deserto, onde Moisés estava acampado. Era aí a montanha de Deus. Informaram a Moisés: sua mulher e seus 2 filhos estão aí, juntamente com seu sogro Jetro. Moisés saiu para receber o sogro, inclinou-se diante dele e o abraçou. Os 2 se cumprimentaram e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que Javé tinha feito ao faraó e aos egípcios, por causa dos filhos de Israel. Contou também as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, das quais Javé os havia libertado. Jetro ficou contente por todos os benefícios que Javé havia feito a Israel, libertando-o da mão dos egípcios, e disse: seja bendito Javé, que os libertou do poder dos egípcios e do faraó. Ele arrancou este povo da mão dos egípcios. Agora eu sei que Javé é o maior de todos os deuses, pois enquanto eles tratavam vocês com arrogância, Javé libertava o povo do domínio egípcio. Depois, Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto e outros sacrifícios para Deus. Arão e os anciãos de Israel foram participar com ele da refeição diante de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os assuntos do povo. Ora, o povo procurava por ele desde o amanhecer até a noite. O sogro de Moisés observou tudo o que ele fazia pelo povo. Depois lhe disse: o que é que você está fazendo com o povo? Por que fica sentado sozinho enquanto todo o povo o procura de manhã cedo até a noite? Moisés respondeu ao sogro: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Quando eles têm alguma questão para resolver, me procuram para que eu resolva o que há entre um e outro, e eu lhes explico os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés replicou: o que você está fazendo não está certo. Você está se matando a si mesmo e ao povo que o acompanha. É uma tarefa muito pesada. Você não pode dar conta dela sozinho. Aceite meu conselho e que Deus esteja com você. Em favor do povo, coloque-se você diante de Deus, levando a Ele os problemas do povo. Ensine os estatutos e as leis de Deus.
Faça que eles conheçam o caminho a seguir e o que devem pôr em prática. Escolha no meio do povo homens capazes e que tenham temor de Deus, pessoas em que se possa confiar e que rejeitem a corrupção. Coloque-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 ou de 10. Serão sempre eles que deverão decidir as questões do povo. Os assuntos mais graves eles trarão a você, enquanto as questões comuns eles próprios resolverão. Desse modo, vocês repartirão a tarefa e você poderá realizar sua parte. Se fizer assim, Deus lhe dará as instruções. Você poderá dar conta da tarefa e todo esse povo poderá sempre voltar para seu lugar em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez o que ele havia dito. Escolheu em Israel homens capazes e os colocou como cabeça do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 ou de 10. Eles decidiram as questões para o povo a cada dia. Os assuntos mais difíceis eles passavam para Moisés, e os mais comuns eles próprios resolviam. Em seguida, Moisés despediu-se do sogro, que foi embora para sua terra. As leis da aliança no Sinai. Anúncio da aliança. No terceiro mês, depois da saída da terra do Egito, nesse mesmo dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto, diante da montanha. Moisés subiu ao encontro de Deus. Da montanha, Javé o chamou e disse: Diga à casa de Jacó, dê a notícia aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês como em asas de águia e os trouxe até mim. Portanto, se obedecerem à minha voz, se forem fiéis à minha aliança, vocês serão minha propriedade particular entre todos os povos, porque a terra inteira me pertence. Mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Isso é o que você deverá dizer aos filhos de Israel. Moisés veio, convocou os anciãos do povo e expôs a eles o que Javé lhe havia mandado. O povo respondeu: Faremos tudo o que Javé mandou. E Moisés apresentou a Javé as palavras do povo. Preparação para a aliança. Javé disse a Moisés: Vou me aproximar de você numa nuvem pesada, de tal modo que o povo vai ouvir o que eu lhe falar e vai sempre acreditar em você. Moisés havia anunciado a Javé o que o povo tinha dito. Javé disse a Moisés: Volte ao povo e santifique-o hoje e amanhã, que lavem suas roupas e estejam preparados para depois de amanhã, porque Javé descerá no terceiro dia sobre a montanha do Sinai, à vista de todo o povo. Você deverá traçar um limite ao redor da montanha, para dizer ao povo que não suba a montanha, nem se aproxime da encosta. Quem tocar na montanha deverá ser morto. Ninguém porá a mão nela, será morto a pedradas ou flechadas. Seja homem ou animal, não poderá continuar vivo. Só quando a corneta soar longamente, poderão subir a montanha. Moisés desceu da montanha até o lugar onde estava o povo, santificou-o e fez com que lavassem suas roupas. Depois disse: Fiquem preparados para o terceiro dia e não se aproximem de mulher. Javé desce ao Sinai. No terceiro dia, pela manhã, houve som de relâmpagos. Uma nuvem carregada desceu sobre a montanha, enquanto uma voz de trombeta soava fortemente. O povo que estava no acampamento começou a tremer.
Moisés fez o povo sair do acampamento para ir ao encontro de Deus, e o povo se colocou ao pé da montanha. A montanha inteira do Sinai fumegava, porque Javé tinha descido sobre ela no fogo. Subia uma fumaça, como fumaça de fornalha, e a montanha inteira estremecia. A voz da trombeta aumentava cada vez mais, enquanto Moisés falava e Deus lhes respondia na voz. Javé desceu ao topo da montanha do Sinai, chamou Moisés para o topo da montanha e Moisés subiu. Javé lhe disse: desça e fale novamente ao povo que não ultrapasse os limites para ver Javé. Caso contrário, muitos deles vão morrer. Mesmo os sacerdotes que se aproximam de Javé devem santificar-se, para que Javé não se lance contra eles. Moisés disse a Javé: o povo não poderá subir a montanha do Sinai, porque tu mesmo nos mandaste delimitar a montanha e santificá-la. Javé insistiu: vá, desça e depois suba com Arão. Os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar os limites, a fim de subir até Javé, para que ele não se lance contra eles. Moisés desceu até o povo e falou com eles. Os 10 mandamentos. Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, qualquer representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses. Não lhes sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou El ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me desprezam. Mas, quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça então todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Nesse dia, não faça nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o migrante que vive em suas cidades. Porque foi em 6 dias que Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia ele descansou. Assim, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não apresente falso testemunho contra seu próximo. Não cobice a casa de seu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Vendo os trovões e os relâmpagos, a voz da trombeta e o fumegar da montanha, o povo todo se apavorou e ficou longe. Disseram a Moisés: fale você conosco e nós ouviremos. Não nos fale Javé, senão morreremos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio para prová-los, a fim de que vocês tenham presente o temor a ele e não pequem. O povo ficou à distância, enquanto Moisés se aproximou da nuvem carregada onde Deus estava. Leis acerca dos altares. Javé disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês viram que eu lhes falei lá do céu. Não façam junto de mim deuses de prata. Não façam para vocês Deus de ouro.
construam para mim um altar de terra, a fim de oferecerem sobre ele seus holocaustos ou sacrifícios de comunhão, suas ovelhas e seus bois, em todo lugar onde eu fizer lembrar meu nome. Virei a você e o abençoarei. Se você construir um altar de pedra para mim, não o faça com pedras lavradas, pois assim você estaria profanando a pedra com a ferramenta. Não suba por escadas até meu altar, para que sua nudez não apareça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.